Olá, primeiro ano, tudo bom, amores? E aí, fizeram as tarefinhas de ontem? Muito bem. Pois, amores, hoje nós vamos começar revisando aquelas letrinhas que a gente aprendeu essa semana. Estão lembrados? Que a tia trouxe aqui umas letrinhas coloridas, colocou aqui no quadro, a gente aprendeu um monte de coisas sobre elas. Como é que chama aquelas letrinhas? As letras estrangeiras. Quais são essas 3 letras estrangeiras do nosso alfabeto? Quem está lembrado aí, diz pra tia. K, W e Y. Muito bem. Aprenderam a pronunciar bem direitinho o nome dessas letras, principalmente esse daqui, ó, o seu Y, que é difícil, né, falar esse nome, gente. Mas a gente pratica bem muito, né? Fala bem rápido, aí dá certo, viu? Y, não esquece o nome dele. Aí a gente aprendeu onde usar essas letrinhas, não foi? Geralmente, elas são mais usadas aonde? No nome de pessoas. Muito bem. Nós aprendemos, né, que tem uma delas que tem 2 sons diferentes. Qual é? O W, a gente aprendeu isso, não foi? Que o W pode apresentar o som da vogal U ou o som da consoante V, dependendo da escrita da palavra. Por exemplo, o Wilson é o nome de uma pessoa, pode ser escrito com o W, com o som da letrinha U. Não é? A gente escreve W e lê o Wilson como se fosse a letra U aqui. E Vanessa, que também é escrito com o W, mas que tem o som da letra V. Aí depende, né, do gosto de quem colocou o nome na pessoa, né? Se quis, né, por uma questão, né, de estética do nome, usar o W. Tá certo? Aprenderam isso, não foi? Então, amores, hoje a gente vai só praticar um pouquinho mais. Quais foram as palavrinhas que nós aprendemos aqui? Quem é que lembra de alguma? Teve uma no livro, né, na atividade, que era para vocês encontrarem. Lembram? A gente apresentou aqui nomes de pessoas, foi? Com K. Quem lembra de algum nome de pessoa com K? Caio, né? Com Y. E até tem o exemplo do meu filho, não foi? O meu filho é um que tem o nome com Y, Iago, né? E com W, esse já que a gente acabou de falar. Aí, amores, hoje, no seu caderno de atividades, nós vamos praticar um pouquinho mais, né? Conhecer outras palavrinhas onde são usadas essas letras. Tá certo? Pega aí teu caderno de atividades, coloca na página 81, para a gente falar um pouquinho mais aqui, ó, sobre essas letrinhas. As letras K, W e Y agora pertencem ao nosso alfabeto. A gente diz que agora pertence, gente, porque antes não. Antes o nosso alfabeto só tinha 23 letras. Elas não faziam parte do nosso alfabeto. Aí depois, né, com o passar do tempo, essas letras foram incluídas no nosso alfabeto, por isso que hoje ele tem 26 letras, né, contando com elas 3. Elas são utilizadas somente em alguns casos. Lembra que a tia falou para vocês que não são letras muito usadas no dia a dia como as outras, né? São bem menos os nomes que são utilizados essas letras. Por exemplo, nomes de origem estrangeira e símbolos de uso internacional. Lembra essa questão de nome de origem estrangeira? O que é isso, tia? A tia anotou aqui, por exemplo, algumas palavras como karatê. Foi? Aí, porque origem estrangeira? São palavras de outros países. Né? Karatê, por exemplo, é um tipo de esporte, né? De luta. Aí a origem desse esporte não é
nossa, né? Não é do nosso país, é do Japão, não é? Então, essa palavra, ó, é uma palavra de origem estrangeira, certo? Yakisoba, né? Mesmo jeito. Então, é uma palavra de origem chinesa, não é uma palavra de origem do nosso país. Então, por isso, eles chamam uma palavra de origem estrangeira. Estrangeira é quando vem de um outro país. Deu para entender? Ou então, gente, também usado no nome de pessoas, né? Como esses exemplos que a tia deu. A letra K tem o som de qual letra? Do C. A letra W, o som do U ou do V. E a letra Y, o som da vogal I. Tá lembrado? Pronto, tem mais essas informações aqui para você relembrar um pouquinho mais, tá certo? Então vamos lá. A tia já vai passar para vocês qual é a tarefinha de casa, porque a gente aproveita, né, para ler as novas palavras com essas letras, tá bom? Você vai fazer o seguinte, na sua casa, caderno de atividades é página 81 e 82. Na 81 você só vai praticar um pouquinho a escrita dessas letras, tá certo? Aí vira lá para 82. Vai continuar também, né? Só que na primeira página você vai praticar letrinhas minúsculas. E na 82 você vai praticar letras maiúsculas, tá certo? Aí na terceira questão a gente vai fazer o seguinte. Observe os produtos e as marcas a seguir e circule as letras de acordo com a legenda. Então, preste atenção aí, amores, que temos palavras que em todas elas vai ter essas três letrinhas, o K, o W e o Y. Todas essas palavras são marcas de produtos. Então, uma das coisas que essas letrinhas são usadas são nas marcas, certo? E eu vai ler aí para vocês. Ioki. Ioki é uma marca, né? Um produto alimentício, né? Então, tem vários tipos de alimentos dessa marca, né? Tem milho de pipoca, tem massa de fazer bolo, tem um monte de produto de alimento, certo? Que é dessa marca aqui, ó. Nessa palavrinha nhoque, nós temos logo duas letrinhas estrangeiras, que é o Y e o K, tá bom? Outra, o Windows. Vocês estão vendo que geralmente, né, são palavras diferentes de origem estrangeira, como a tia falou. No nome Windows tem, ó, a letrinha W duas vezes, no início e no meio da escrita, né? E o Windows é um programa de computador. E a Yakult, tá vendo como vai surgindo palavras, gente? E a Yakult também, logo duas letrinhas, ó, do mesmo jeito, o Y e o K. Essa palavra, a tia tá anotando e já vai destacando aí para explicar o que você vai fazer na hora de responder. Sony. Tem aí, ó, Sony. Qual é a letrinha estrangeira que tem nessa palavra Sony? Y. Tá aqui também, ó. Certo? É uma marca, né? De um eletroeletrônico, essas coisas, né? De som, essas coisas. É uma marca do produto. Dolly. Dolly, gente. Quem é que conhece? Também tem Y na palavrinha Dolly. Também é uma marca de refrigerante, não é? Aí tem aí Kinder. Eita, gente, e esse Kinder? Quem já comeu ele? Isso que é tão gostoso, não é? Sim, ó. Qual é a letrinha estrangeira? Né? É outro produto, né? A marca de outro produto, né? Vocês crianças gostam muito, né? Vem até um brinquedinho, né? Dentro desse ovo, uma coisa assim. E por último, gente, Toddy.
que também é uma outra marca de produto. Então, amores, esses nomes aqui que até anotou para vocês, todos eles são marcas de produtos, certo? Diferentes tipos de produtos, seja de alimento, seja de aparelho eletrônico, enfim, né? Poucas coisas que são utilizadas essas letras, ou nomes de pessoas, ou, por exemplo, marcas. Aí o que você vai destacar nessas marcas aí? Preste atenção que não só é sair circulando não, viu? Vamos fazer o seguinte. De acordo com a legenda, aqui é pedido. Então a legenda vai ser essas 3 letrinhas que tem aí, ó, dentro desse quadro. Você vai circular a letrinha K nas palavras, ó, onde tiver o K, de azul, certo? A letra K, você vai circular de azul. A letra K aqui no quadro não está azul? Você vai circular de azul. Aí a letra... Não, gente, vermelho, amores, desculpa, vermelho, viu? Ó, o K de vermelho. Deixa até aqui anotar aqui agora para você não se atrapalhar, tá bom? Aonde tiver a letra K, ó, você vai pintar de que cor? Vermelho. Tia consertou, viu? Vermelho. Aí agora sim o W, azul. E vai anotar aqui, ó, a cor da letrinha W. Aonde tiver W, ó, tem mais W aqui, só tem um W, 2, né? Pronto, na mesma palavra, só tem uma palavra aí com W, ok? Aí vai pintar agora sim de azul, esse W, você vai circular, não precisa pintar a letrinha não, certo? Basta circular assim, ó, que a tia circulou aqui, o W azul. E por último, o Y vai ser da cor verde, certo? Vou anotar aqui para você não misturar tudo. Vamos ver aí. K, você vai circular de vermelho. W, você vai circular de azul. E Y, você vai circular de verde, tá bom? Só a letra, não precisa circular a palavra toda não. Ok? Aí, por último, tem aí a 4ª questão. Pesquise em jornais, revistas, folhetos, palavras com as letras K, W e Y, recorte e cole em uma folha à parte. Então, amores, se você achar, né, aí, aqueles folhetos de supermercado, né, que podem ter esses produtos, né, um livro velho, uma revista velha que tenha palavrinhas com K, W e Y, aí você recorta, cola numa folhinha, tá bom? Se você não achar de jeito nenhum que recortar, você pode só anotar os nomes que tá valendo também, tá bom, amores? Vamos lá, pratica a tarefinha com vocês. Ok, meus lindos, depois da nossa revisão do português, agora nós vamos continuar com história, tá certo? Pega aí teu livro, agora é no livro, tá bom? Português não foi no caderno de atividades, agora vamos para o livro. Abre na página 209. 299. E atrapalhou aqui, porque essa letra é bem pequenininha, né, gente? Vai colocar aqui, ó. 299. Todo mundo tá sabendo achar a página sozinho agora? Que bom! Tá todo mundo mais rápido, não é? Quando a tia fala a página, você já vai lá, já acha, não é? Tudo bem, tá de parabéns. Pronto, a tia vai lendo aqui com vocês, vai explicando, nós vamos batendo aquele papinho sobre o assunto, tá certo? Presta bem atenção no texto, que é bem interessante, gente. Nós não estamos falando, né, sobre as famílias, nós sempre falamos sobre os diferentes tipos de família. Pronto. Na última aula, né, nós falamos sobre famílias do passado e do presente. Não falamos sobre essa diferença, como são diferentes, não é? As famílias lá, né, de um tempo atrás com as de hoje. Depois nós falamos que uma criança pode ter 2 famílias, né? Por quê? Porque muitas vezes elas têm
duas casas para conviver, né? Nós batemos um bom papo sobre isso na última aula. E hoje nós vamos falar, gente, continuando ainda a falar de família, mas nós vamos falar sobre famílias que sempre viveram no Brasil. Gente, quem são essas famílias? Já pararam para pensar nisso? Vamos ler o texto para a gente descobrir? Muito antes de nosso país se chamar Brasil, muitas famílias já viviam aqui. Quem era, gente? Vocês sabem, né? Há anos atrás, muito antes do nosso país, nem o nome dele tinha ainda, nem chamava Brasil ainda. E já viviam muitas famílias aqui. Sabe quem eram? Os indígenas. Os indígenas já viviam aqui, há muito tempo atrás. No Brasil, há muitas comunidades indígenas, uma diferente da outra, assim como em todas as comunidades, né, gente? Em todas as famílias. Em diversas dessas comunidades, a organização familiar é semelhante. As mulheres são responsáveis pelo preparo de alimentos, pelos cuidados com as crianças e pela fabricação de utensílios. Os homens são responsáveis por providenciar alimentos, construir moradias e proteger a comunidade. E as crianças têm o dever de aprender com os mais velhos as tarefas do dia a dia. Então, gente, vamos entender aí um pouquinho a função de cada uma dessas famílias, tá certo? Bora lá. As mulheres, a função das mulheres é bem parecida com as demais, não é? Hoje em dia, apesar das mulheres, a maioria trabalharem fora, mas tem essa função de cuidar da casa, dos filhos, isso aí nunca se perdeu, não é? A mulher tem mais essa função em casa realmente do que o homem até hoje. E nas comunidades indígenas é do mesmo jeito, por isso que aí fala que a organização familiar é semelhante, né? Elas são responsáveis por fazer os alimentos, preparar a comida, assim como na casa da gente. Quem prepara a comida em casa? Geralmente não é a mamãe. Pronto, então, nas comunidades indígenas, do mesmo jeito, elas preparam os alimentos. Os cuidados com as crianças e a fabricação de utensílios. Que utensílios são esses, gente? São esses, né? Muitas vezes, eles mesmos quem fazem, geralmente, as coisas deles. Então, na maioria das vezes, quem fabrica essas coisas são as mulheres, né? Com artesanato. Elas fazem coisas de palha, sabe assim, tipo aquelas cestinhas, pronto, né? As cestas de palha, vários outros objetos também de palha, né? Que são muito do convívio, do dia a dia deles, né? Coisas que eles necessitam mesmo, que usam mesmo, né? De barro, né? De madeira. Então, eles são, né? Muito sábios para fazer esse tipo de coisa, né? De artesanato. Então, essas peças que elas fazem, né, servem para o dia a dia deles, né? Lá nas aldeias onde eles vivem, entenderam? Aí os homens são responsáveis por providenciar alimentos. Por que providenciar? Porque geralmente é eles que trabalham na agricultura, né? Eles plantam, cuidam das plantações e colhem para poder as mulheres preparar os alimentos, né? Então, gente, lá não tem muito isso de ir no supermercado, que nem a gente vai direto no supermercado e compra os produtos, não. Né? Na maioria das aldeias, hoje em dia, as aldeias já vivem até de forma assim, mais moderna, né? Mais de acordo com o dia a dia. Mas eles mantêm, sim, essas tradições indígenas. Né? Então, não é essa coisa de toda vez que precisar de alguma coisa, ir no supermercado comprar, não. Ir numa lanchonete, numa pizzaria. Não, gente, eles mesmos são quem produzem os alimentos, eles plantam, cuidam e colhem, certo? Aí as mulheres preparam os alimentos para a família inteira, na hora do almoço, na hora do jantar, entenderam? Construir moradias. Eles mesmos são quem constrói as moradias deles. Né? A gente, por exemplo, vai construir uma casa. Quem é que a gente chama para fazer isso para a gente?
o pedreiro, né? Lá não, eles mesmos se reúnem e constroem as casas. Como é que são chamadas as casas deles? Que a gente já aprendeu, a casinha do índio, como é que chamam? Oca. Então eles mesmos é quem constrói as ocas, né? Com palha e madeira, certo? Ou só com palha. E proteger a comunidade. Então é muita função do homem, né? Proteger assim como em casa, né? Geralmente quando a gente, né, precisa de alguma coisa, né? Vocês, né, crianças, tem muita aquela proteção do pai, né? O pai faz aquele papel em casa, né? De proteger a família. Lá também, os homens, né, fazem esse papel de proteger a comunidade. E as crianças tinham o dever de aprender com os mais velhos, né? Hoje em dia existem sim as escolas indígenas, né? As crianças participam das aulas, aprendem as coisas normalmente como a gente aprende aqui na escola, ler, escrever, mas eles não perdem as tradições deles. Por isso que dizem aí, aprende com os mais velhos as tarefas do dia a dia. Então, mesmo frequentando a escola, mas eles aprendem as tradições, né? A caça, a pesca, as danças, a pintura no corpo. Então, são tarefas do dia a dia dos indígenas. E as crianças aprendem isso com os mais velhos para quando crescerem, fazer as mesmas coisas. Entenderam? Pronto, aí, gente, tem até exemplos disso. Essas figuras, né, do teu livro, dá uma olhadinha e você vai ver o que eles estão fazendo, né? Aí tem uma família Tupinambá, em Santarém, no Pará, né? Tá todo mundo aí pousando para foto, como a gente sempre faz também. Aí do lado tem indígenas guaranis, né, construindo uma moradia. Abaixo, mulheres, né, calapalo, preparam mingau. Então, aí uma demonstração delas, né, preparando os alimentos. E aí um idoso conta histórias para as crianças de sua aldeia, que é uma forma de transmitir seus ensinamentos às crianças. Tá bom? Vira aí, amores, a página, vai para outra. Em outras comunidades, os adultos trabalham fora para garantir o bem-estar da família. As crianças aprendem com os mais velhos e também frequentam a escola. Então, aí já tem essa demonstração também do que a tia falou agora, certo? Sem perder as tradições indígenas, mas frequentam a escola, né? Indígenas que trabalham, mesmo morando na aldeia, né? Mas vai para a cidade, né? Trabalha, em qualquer empresa, em qualquer firma normal, como nós trabalhamos, depois volta para a aldeia, seguindo suas tradições indígenas também, tá certo? Então, muitos conciliam muito bem as duas coisas, né? A vida mais moderna com as tradições deles, que eles não perdem nunca, tá bom? Aí vamos fazer o que em casa? Nossa tarefa bem pequenininha, gente, muito simples, que é na página 300. Abaixo aí do texto que a gente leu. Assinale as imagens que mostram hábitos de origem indígena que fazem parte do seu dia a dia. Do seu dia a dia. Gente, aí quer dizer o seguinte: hábitos, né, atuais, né, coisas que nós fazemos hoje, normalmente no nosso dia a dia, mas que vêm, ó, lá das tradições indígenas. Então, você vai marcar algo que se identifica com o que você faz hoje em dia, tá bom? Fazer artesanato com plantas. Então, tem aí, né, a indígena fazendo artesanato usando as plantas, né, usando uma espécie de galhos, né, para fazer cestinha, por exemplo. Dormir em rede é uma coisa que nós gostamos, não é, gente? De dormir na rede. Isso aí é uma tradição que vem dos indígenas. Jogar peteca. Então, nós já vimos aqui, né, peteca é um dos brinquedos antigos, né, que a origem veio dos indígenas. Comer mandioca, né? Então, mandioca, gente, é um dos alimentos de origem indígena, né? Se vocês comem aí em casa, fica sabendo que isso vem das tradições dos índios, tá bom? Então, marca aí só o que você se identifica. Se você dorme de rede, se você come mandioca, se você já brincou de peteca alguma vez, às vezes até sem saber, mas é uma coisa que foram
foram coisas, né, deixadas por eles, tá bom? Dá pra fazer, não dá? Bem fácil. Então vamos lá, amor. Pratica aí, faz sua tarefinha até aula de amanhã.